Olá, amigos internautas da BR News TV, muito bom dia. E como a gente anunciou, estamos ao vivo no BR News TV Entrevista nesta manhã de quarta-feira, recebendo um convidado mais do que especial, Dr. Evandro Pelarin, juiz da Vara da Infância e Juventude aqui de São José do Rio Preto. Muito obrigado pela presença, Dr. Evandro. Eu agradeço, Fábio, o convite, estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Legal. Olha, a gente convidou o Dr. Evandro para discutir, debater um assunto com a sua participação. Você pode mandar aí a sua pergunta, a sua dúvida, a responsabilidade dos pais na educação dos filhos. Hoje em dia, doutor Evandro, a gente observa, né, que tem pais que são até duros demais, né, se a gente pode considerar assim, outros que jogam a responsabilidade para a escola ou para babá, ou para creche, ou para os tios, para os avós, enfim. O artigo 22 do EC é bem claro, né? Ele responsabiliza ou fala que a responsabilidade na educação dos filhos é dos pais, né? Exatamente. Como é que está a situação hoje? O que o senhor tem observado lá na Vara da Infância e Juventude? Olha, Fábio, nós temos de tudo, né? Uma situação... São várias situações que refletem aí um pouco, talvez, uma certa desorientação, uma certa falta de norte, né, para os pais, o que fazer, né? Então, a gente observa desde, como você disse, casos menores, né, assim, menor quantidade, pais que abusam do dever de cuidar, né, espancam, batem nos filhos, muitas vezes expulsam de casa, enfim, perdem a medida, né? Uhum. E por outro lado, a gente vê a negligência, a total falta de cuidado para saber com quem o filho anda, principalmente adolescente, que hora chega em casa. Então eu diria que se fosse para a gente tentar fazer um resumo da situação atual, eu diria que os nossos maiores problemas hoje, no que diz respeito à posição dos pais na educação dos filhos, é que nós estamos vivendo um momento de muitos extremos, tanto um extremo quanto o outro. Uhum. E uma dificuldade muito grande de entendimento do caminho do meio, que é o que se busca, que é, na verdade, a essência do bom senso, da justiça. O equilíbrio. O equilíbrio, exatamente. Como acho que também não é só nessa questão, acho que no Brasil nós estamos passando por extremos em tudo, né? Então, e isso também na área da família, isso chegou muito de uma forma assim, muito sentida, né? Nós estamos vendo isso com muita incidência, esses extremos. A gente percebe também o despreparo dos pais, né, para serem pais, tanto o pai quanto a mãe. Às vezes a gente percebe uma gravidez indesejada, um despreparo mesmo já na formação como ser humano, já na educação errada que já recebeu, enfim, e de repente transfere isso para os filhos. Por exemplo, como é que se aplica a lei? Por exemplo, eu vou lá corrigir o meu filho, eu dou 2 cintadas no meu filho, né? Eu chamei atenção uma vez, chamei atenção 2, não respeitou, responde para a mãe, enfim, vou lá e dou 2 cintadas na criança. Isso é considerado agressão hoje? Como é que a lei encara isso? Isso foi interessante você falar, porque eu observo, às vezes a gente vai conversar muito com os pais em escolas, né? Então a gente pede para aquilo que está na lei, para ter o rigor, né? O tratamento da educação segundo a lei é um tratamento de rigor, não é um tratamento oposto ao rigor, né? É um tratamento de rigor. Mas as pessoas já levam também, e aí a dificuldade de entendimento, como se o rigor fosse a agressão, fosse o contato físico para educar. E em momento algum a lei está dizendo... né, repressão, né? Que essa forma de agressão física é um instrumento de educação. Aliás, em local nenhum, né, e não estou dizendo de agora, não, isso, vai dizer que antes batia, não, mas antes também nós tínhamos muitos casos de pais muito rigorosos que não batiam nos filhos. Sim. Quer dizer, então não é dizer que é necessário se recorrer à agressão física para educar. Não, isso não é verdade, né? É claro que nós temos situações difíceis, tem filhos que Rebeldes demais, etc. Agora, nós da Justiça jamais vamos aconselhar qualquer pai a ter que utilizar a agressão física para corrigir um filho. Não é necessário, né? Muitos pais
que inclusive a gente tem contato, conversa bastante, eles dizem que eles insistem, até que o filho começa a respeitar. Na verdade, a educação, né, e aí não é só uma questão do direito, né, mas a educação é um grande exercício de insistência e persistência. Porque respeito é diferente de medo, né? Exatamente. É um grande exercício de insistência e persistência e olhar, né, e cuidado. Quer dizer, então... Não vem pronto, o casamento não vem pronto, o filho não vem pronto. A gente tem que construir, a gente tem que ajustar, a gente tem que fazer, né? E na palavra mesmo diz, olha, corrige o menino para que lá na frente ele não se perca. Exatamente. Então, mas eu acho que é no diálogo, na correção. Eu, por exemplo, tomei algumas surras do meu pai quando eu era criança, tomei algumas surras do meu pai. Meu pai já era... Você tinha medo, né? Você entrava na sala, assim, tinha gente conversando, dá licença, o senhor e parará. Era diferente o negócio. Hoje, a gente percebe que tem uma liberalidade, eu acho que as pessoas até confundem um pouco também, né? Liberdade com, é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Mas é como o senhor está dizendo, os pais têm que impor esse limite. Exatamente. Os pais têm que determinar a regra e o andamento na casa, né? É interessante, assim, que a lei, né? Você citou o Estatuto. O Estatuto faz uma remissão para o Código Civil. E lá no Código Civil nós vamos ver o que se define como poder familiar, o antigo pátrio poder, né? Na verdade, o poder familiar é um conjunto de deveres dos pais em relação aos filhos. Então, quais são esses deveres que os pais têm em relação aos filhos? Né? Além de criar, cuidar, alimentar, né? O que a lei destaca é: os pais devem exigir, olha o verbo que a lei usa, né? Não é que os pais devem pedir, os pais devem exigir dos filhos obediência e respeito. Por aí a gente deduz facilmente do que está na lei que obediência você só consegue entender num ambiente onde tem quem manda e tem quem obedece. Portanto, num ambiente onde há pais e filhos, não há relação de igualdade, há relação de desigualdade. Tudo isso nos mostra, segundo a lei, que a educação, como eu disse no início, ela tem que ser sob o princípio do rigor, sim, do cuidado, do olhar condutor, é assim mesmo, né? Isso não significa que tem que agredir, obviamente, né? Então nós estamos mostrando esse lado, que é o que a lei diz em relação à forma de criação. Agora, o que infelizmente a gente observa, e em qualquer classe social, tanto a mais abastada quanto as menos, nós observamos o quê? Um descuidado muito forte com esses parâmetros que estão na lei. Então, repito, são, principalmente na adolescência, pais que não se importam onde os filhos estão, pais que muitas vezes ajudam a financiar festas com filhos com bebida alcoólica, ou quando não sabem onde os filhos estão e aí são encontrados pela justiça em festas, em chácaras e tudo. Situação degradante, né? Degradante, porque é óbvio que nós também não somos ditadores, repressores não é inocente o suficiente para dizer que a molecada não vai transgredir aqui. Todo mundo sabe que havia transgressão, claro, mas também nós não podemos admitir a transgressão de uma forma escancarada, como se isso fosse normal. Não é normal transgredir. Transgredir é exceção, né? O normal é o respeito às pessoas, o respeito à própria saúde, ao próprio corpo, né? Isso é o normal. E a justiça cuida do que é normal. Ela tem que tentar fazer com que as coisas caminhem no caminho da normalidade. Se vai se extraviar, se vai ter exceção, isso não cabe a nós autorizar, né? Até seguindo nessa linha, recentemente o senhor sentenciou um pai, né, a uma multa por negligência, né, no cuidado com o filho, né? Eu achei bacana, porque assim, isso é como regra de trânsito. Cinto de segurança, só passou a usar como? Com a multa. Velocidade, só passa a respeitar como? Com a multa. Então tem algumas coisas que parece que pelo diálogo, pela conversa, simplesmente pela legislação, pela conscientização, a pessoa não dá ouvidos. Ela não se importa. Não, isso aí que você está dizendo é mais do que certo. Todos nós, né, não só, né, você citou um caso, mas todos nós também, né, não só crianças e adolescentes, mas os adultos, dependemos para que nós possamos entender o cumprimento correto das leis, de ter uma ameaça de punição. Que é uma ameaça de punição que
todos os dias nós estamos aí com ela à frente e por isso que nós tentamos, é o trânsito. Imagina se você tirar a regra de trânsito, vira um caos, né? Então, as ameaças do trânsito, as ameaças da multa no trânsito estão todos os dias colocando para nós o quê? Cuidado, dirija com cuidado dentro das regras. Respeite a velocidade, não use o celular, né? Enquanto estiver dirigindo. Então, isso também serve para tudo, inclusive para os pais, né? E a lei prevê a multa, quer dizer, o Estatuto da Criança e Adolescente prevê de 3 a 20 salários mínimos, aquele pai, a lei é muito genérica, sabe? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com os pais. Na aplicação, né? Porque a lei fala assim, os pais que não cumprirem os deveres na lei ficam sujeitos a 3 específicos, né? Então, não fala qual. Então, aí se a criança é pega em situação de risco, o enquadramento é muito fácil. E olha, a gente vai seguindo por esse norte, vamos entrar um pouquinho agora, né, na parte da educação das escolas, né? É um outro problema que a gente enfrenta, que aí eu acho que é um problema, não sei se o senhor concorda, que já vem de casa. Joga-se a escola é um reflexo do que a criança e o adolescente vivem em casa, né? Um reflexo de transgressão, um reflexo de desorientação, deseducação, e aí acha que a escola é um local de educar filho. Não, a escola é lugar de adquirir conhecimento, né? O senhor tem enfrentado casos graves também nesse sentido, né? Infelizmente, muitos pais acabam não conseguindo entender essa questão do rigor, às vezes não consegue lidar com a situação, e como o filho vai para a escola todos os dias, muitos pais acreditam que a escola vai educar. Então a gente sempre vai conversar com os pais, e em escolas principalmente, com reuniões, a gente sempre diz o seguinte: não é a escola, não é o professor, não é o diretor que tem que ensinar para os nossos filhos que não pode jogar papel no chão, que tem que respeitar o colega, que não pode chamar as pessoas por apelido, que tem que se manter limpo, que, enfim, que tem que ouvir o professor com respeito. Exato. Isso não se aprende na escola, isso aprende de casa. Você tem que ensinar em casa para os seus filhos. Agora, como é que é esse ensinamento? As pessoas perguntam, como fazer isso? Isso tem que ser feito todos os dias. Todos os dias você tem que olhar para o seu filho. É a construção. Exatamente. Quanto menor, melhor. Dizer para ele todos os dias, respeite seu professor, não jogue papel no chão, não xingue os seus coleguinhas, não entre em briga, saia-se limpo, volte limpo para casa. Né? Trate o outro com respeito, exato, com educação. O que o professor disser, copie, em silêncio. Isso a gente tem que ensinar em casa para os nossos filhos. Mas quando? Uma vez no ano? Não, tem que falar isso todos os dias para a criança, principalmente para a criança. Quando você fala isso desde o princípio, isso aí vai dar um reflexo muito forte na adolescência. Isso aí, estou dizendo que não é teoria minha. Sim. Né? Isso são estudos, né? Exatamente. Isso aí, principalmente na Inglaterra, uma escola caríssima que tem lá, talvez a mais cara do país, onde estudam os nobres, inclusive. Quando se começa o ano, os professores chamam os pais para uma reunião só. E nessa reunião eles falam exatamente isso. Eles falam, olha, senhores pais, em casa, 30 segundos por dia de manhã, ou no horário que seus filhos vão para a escola, e 30 segundos quando eles voltarem. É o tempo. Nossa. Eles já confirmaram que se for dispensado 30 segundos de manhã, quando o filho vai para a escola e quando volta, isso vai ter um reflexo muito grande na educação. E é exatamente isso que eles pedem para os filhos. Diga ao seu filho, respeite o seu professor, respeite o seu colega. Isso não dura 30 segundos. E quando ele volta, filho, como foi a escola? Está tudo bem? Você mostra interesse pelo que eles... Participar da vida do filho. Porque o filho vai olhar e ver que a pessoa mais importante da vida dele está perguntando sobre o que ele está fazendo. Exatamente. E mostra, então, que a escola é muito importante. E diferente de só cobrar, né? Porque é legal participar da vida da criança. Só como é que foi o seu dia hoje? A aula foi bacana? O que teve de legal? Conta para o papai, conta para a mamãe. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Né? Isso, além de aproximar, ainda demonstra preocupação com a vida dele. Exatamente. Ele fala, puxa vida, então o que ele eu tô se fazendo preocupa, tem importância. Exatamente. Né? É útil. Então isso cria também uma integração e uma intimidade entre pais e filhos. Né? Que muitos pais hoje fazem o quê? Ao invés de conversar com o filho, joga para a internet, joga para o celular, joga para o filme e deixa o diálogo de lado. Aí depois ele fala assim, a criança cresce, eu chego lá, mas quem é essa pessoa? Não conhece o próprio filho, e o filho não conhece o próprio pai. Né? A gente se depara muito com isso. Né?
E olha, tem o Augusto Gomes aqui que mandou gosta muito do trabalho do senhor Evandro Pelarin. Eu também, viu? A gente também tem muita honra e fica muito agradecido pelo trabalho que o senhor presta na Vara da Infância e Juventude, desde Fernandópolis, que a gente acompanha agora em Rio Preto, transformou Rio Preto, né? Transformou essa área que era uma área meio esquecida, meio apagada. O senhor faz valer hoje o poder do Estado e o poder que o senhor tem como profissional, como servidor público. Então, eu estendo aqui o elogio do Augusto Gomes, que é o nosso internauta, para a BR News também, viu? E nós vamos para o intervalo rapidinho e voltamos daqui a pouquinho com a entrevista, BR News Entrevista, o juiz da Vara da Infância e Juventude de São José do Rio Preto, Evandro Pelarin. Segura aí que a gente volta já, viu? Odonto da Unorp é um dos melhores e mais concorridos do Brasil. Eu escolhi Odonto na Unorp por ter um excelente corpo docente e formação sólida. Vestibular dia 21 de janeiro. Faça já sua inscrição. E a evolução da odontologia, dentro da odontologia tem a implantodontia. E a implantodontia não pode ficar para trás. Então eu acho que assim, não que todos tenham que saber o que é fazer a implantodontia, fazer o implante. Mas a implantodontia inserida dentro da odontologia é primordial, né? Acho que a importância é de uma forma geral, né? Depois que a gente termina a graduação, a gente tem que levar alguma coisa diferente para os nossos pacientes. Eu não posso terminar a graduação e continuar sendo igual a todos. Então, assim, aqui a gente tem uma parte clínica muito boa, uma parte teórica muito boa, fundamentação do que eu vou fazer na clínica e leva muito mais segurança para o meu paciente e para o meu consultório. Bom, eu destaco primeiro a qualidade do curso, a qualidade das aulas, a qualidade do trabalho que nós realizamos aqui na pós-graduação. Eu destaco o empenho dos professores em nos trazer os conhecimentos mais atuais no mercado, a qualidade dos trabalhos que a gente realiza. Olá, internautas! Estamos de volta aqui com o BR News Entrevista, com a presença do juiz da Vara da Infância e Juventude, Dr. Evandro Pelarin. E olha, mande sua pergunta, mande sua dúvida, sua sugestão. A gente está aí ao vivo no Facebook da BR News TV para ouvir você, internauta, para orientá-lo. Aqui você sabe, você sempre tem informações de qualidade que podem ajudá-lo na sua vida. Continuando aqui com o nosso papo, doutor Evandro, vamos falar um pouquinho de tecnologia, né? Estamos aí numa revolução tecnológica na comunicação. Uma delas é essa transmissão que a gente está fazendo agora pelo Face, pelo YouTube, né? No nosso canal no YouTube, youtube.com/brnewstv. Tem o nosso portal www.brnewstv.com.br, Facebook, Instagram, enfim. Como que a educação hoje absorve a tecnologia? Todo jovem tem um celular hoje, né? Exatamente. Como é que fica em sala de aula? Como é que está isso? Está usando, não está? Pode usar, não pode? Havia uma proibição expressa, né? O governo do estado de São Paulo era um decreto, né? Antigo assim, uns 10 anos, que proibia o uso de celulares, inclusive muitas escolas, né? Os diretores adotavam a postura de retirar o equipamento, deixar no local. Mas, enfim, hoje, como você disse, disseminou hoje, principalmente o smartphone, né, que reúne acesso à internet, enfim, quer dizer, o telefone mesmo, utilizar para falar, né, com outra pessoa do outro lado, já não é o primário do equipamento, é o secundário, né? O primário é a internet, né? E o governo do estado de São Paulo, então, revogou esse decreto e agora autorizou que se utilize, mas evidentemente é critério da direção. Sim. Etc. E nós temos visto aí que muitos diretores têm usado a criatividade, e os professores e principalmente. É importante isso, né? Exatamente, usando a tecnologia a seu favor. Então, algumas aulas eu já
presenciei isso, onde o professor ele está explicando alguma coisa, os alunos que têm acesso à rede, né, eles vê aí, consulta aí no Google o que o Google está falando. Bacana, né? isso. Aí, ó, quem não tem, lê aí o que o Google falou. Isso. Aí o aluno levanta, lê, fala, mas tá certo. Então, quer dizer, interativo, interagindo, né? Usando a tecnologia. Eu acho que nós também não podemos ficar presos ao passado. Acho não que dá. Se a tecnologia está aí, está utilizando, é melhor que se utilize a favor da educação. E uma coisa importante também, a proximidade que o senhor tem com diretores de escola, né, com professores, isso é muito importante também, porque eu acho que é um suporte que eles necessitam, né, informações que o senhor tem que pode levar, que pode ajudar o trabalho deles também nas escolas, e acho que isso ajuda a cadeia toda, né? Pais, alunos, servidores, enfim, essa proximidade é muito bacana, né? Ah, não, isso a gente sempre teve, né? Sempre na área da infância. A escola, a gente precisa pensar o seguinte, que a escola como espaço físico, numa cidade, qualquer cidade, pequena ou grande, ela é o local público onde se reúne a maior quantidade de pessoas em formação dentro do ambiente do município. Quer dizer, é um espaço muito importante, sobre todos os aspectos estratégicos para a formação, não só da pessoa, mas estratégico para o coletivismo. Quer dizer, então nós devemos entender que o espaço mais importante de uma cidade é a escola, porque ali estão se reunindo as pessoas em formação em maior quantidade, em número. Quer dizer, o futuro, né? Exatamente. O futuro Então, se a gente der um tratamento especial à escola, nós estamos o quê? Equipando a cidade, preparando a cidade para as pessoas que estão vindo. Então, é o mínimo que se tem que fazer, a justiça, né, está à disposição das escolas. O senhor é a favor da escola em período integral, tempo integral? Sim. Para todas as escolas públicas? Eu acho que pelo menos uma faixa etária aí, né, 12, 13 anos, até 12, 13 anos, 14, eu acho que é uma saída muito boa. Por quê? Porque muitos pais trabalham, né, principalmente na escola pública, os pais trabalham, e é uma alternativa para os pais, para que os filhos fiquem, né, no ambiente público e recebendo ensino. Então, sou a favor, sim, do ensino integral. Olha, importante esse papo que a gente está tendo aqui, porque vai ajudando você também a repensar muita coisa. E eu vi esses tempos agora, a gente fala assim, puxa, olha como é que está o mundo, né? Olha como é que está essa situação, olha como é que está esse país. Aí, assim, eu acho que a gente tem que se perguntar, que filho que eu vou criar para o mundo? Porque o mundo, ele está aí. Né? Quem faz o mundo somos nós, são as pessoas. Né? Então, que filho que eu estou preparando para esse mundo? Então, acho que é aí que também entra a reflexão dos pais, né? Puxa, mas eu estou cansado. Vai fazer uma caminhada com seu filho, vai bater um papo com ele, esteja mais próximo, dialoga, porque o diálogo é transformador. Sem né? dúvida. É transformador. E às vezes o pai acha que aquilo não está tendo muito efeito, porque demanda um tempo. Né? Não é imediato que você passa a informação ou passa a correção e a pessoa imediatamente ela processa isso e já passa a se comportar assim. Eu acho que tem um tempo. Então os pais têm que também perceber essa diferença, né? Que isso tem um tempo para si. É uma pessoa em formação. Agora, a proximidade é fundamental, né? A gente tem que se preocupar com que qualidade de pessoas a gente está oferecendo para o mundo. Exatamente. Não é? É fundamental, né, Fábio? Não é só a questão legal aí que está aí, mas nós estamos falando, né, que está na lei, mas também, olha, sobre todos os aspectos, questão religiosa, moral, enfim, tudo nos conduz a isso que você está dizendo. É o tal negócio, ninguém ficou com uma arma na cabeça para ter filho. Exatamente. Ninguém obrigou ninguém a ter filho. Agora, vai ter filho, então agora você vai ter que... Sabe que é responsabilidade. Exatamente. E veja bem, isso que está na lei, até os 18 anos, os pais devem exigir dos filhos obediência, respeito, enfim, isso não é novo, não está no Código Civil de agora. Está no Código Civil de 1916, estava no Código de 1850 cheio de Freitas, 1950 cheio de Freitas, estava nas ordenações filipinas, manuelinas, alfonsinas, está no jeito romano. É uma experiência humana positivada há 2000 anos. Há 2000 anos que se entende que para dar certo uma família, até determinada idade, os pais devem agir dessa forma. Os pais devem agir com a condução dos filhos.
Chegou uma determinada idade, e no mundo ocidental é por volta dos 18 anos, aí você tem que soltar a pipa, né? Aí você tem que soltar. O que a gente até constata, não como regra, evidentemente, mas a gente constata é o seguinte: principalmente na adolescência, os pais não conseguem segurar o filho. O filho está lá, volta e tal. Aí depois dos 18 anos, que é a hora que o filho já tem que estar preparando para estar estudando, para estar no emprego, aí fica dentro de casa, onde os pais deveriam estar curtindo a velhice, está lá o menino e a menina deitados no sofá, impedindo, quer dizer, está invertendo a coisa. Né? Tá, o curso natural das coisas é você ter o filho consigo sempre até os 18 anos. Depois, evidentemente que não precisa ser 18 anos, bota para a rua, não é assim, né? Mas as coisas têm todo um bom senso. Mas é a hora que a pessoa tem que buscar a sua autonomia. Uma outra coisa que eu queria perguntar para o senhor, como é que está sendo, o senhor já deve ter tido contato, né? Filhos criados por novas famílias, né? De 2 homens ou 2 mulheres. Como é que está sendo esse reflexo? Como é que o senhor tem percebido isso na sociedade? Olha, ainda em termos numéricos é muito pouco. Muito pouco. Você não tem como estabelecer assim. Eu acho assim, em relação aos casais homoafetivos, tanto homens quanto mulheres, que têm filhos que adotaram crianças, você não tem nem como estabelecer um padrão para comparação com casais heterossexuais. Por quê? Porque é um número muito reduzido. Né? Não dizer se é melhor, se é pior. Eu, pessoalmente, acho assim, nós temos tantos problemas com casais heterossexuais também, né, que eu acho que isso não tem nem como ser um fator para levar em consideração para a comparação. Eu estou dizendo pelo aspecto legal. Eu respeito o aspecto religioso, moral, enfim, das pessoas, né, cada um tem o seu. Agora, o que a lei brasileira, o que ela tem colocado, né, principalmente a jurisprudência, as construções feitas pelos tribunais. No fundo, para ser bem resumido e mais didático possível, no fundo, o que a lei brasileira está dizendo, e a jurisprudência está dizendo, assim, melhor, mas muito melhor, ter uma família, e não importa o jeito que essa família está constituída, do que não ter. Não ter família. Né? Do que estar num abrigo, do que estar na rua, do que estar melhor ter uma família. Então, nós temos casais homoafetivos que deram problema, sim. Nós temos casais que teve problema de devolução, de criança, tal. Mas temos isso também aos montes no heterossexual também, sabe? Então, não existe um padrão. Agora, temos também casais homossexuais que estão caminhando bem. Muito bem, que as crianças adoram, que chamam 2 pais, 2 mães, sabe? Isso não importa, o amor ele não tem fronteira para isso. Né? E a mesma coisa no heterossexual. Então, o que a gente percebe, no fundo, nos parece, é que a criança, ela quer a referência dela. Ela quer a referência de amor dela no adulto. Ela quer ter um adulto para amar e que ela quer se sentir amada. Né? Então, acho assim que essa discussão, honestamente, Fábio, para mim, ela definida, ponto é secundária, sabe? Secundária. O importante é a gente pensar na criança, o que vai ser bom para ela e o seu desenvolvimento. Legal. Uma outra pergunta, o que o senhor acha do ensino religioso nas escolas? O senhor é a favor, o senhor é contra? Um ensino abrangente, um ensino que realmente possa... Porque é um desconhecimento também sobre religião enorme, né? Então, o que o senhor pensa a respeito? Sou plenamente a favor. Por quê? Porque a escola, né? O que é a escola? A escola é o depósito, vamos dizer assim, é a conclusão, é o resumo da experiência universal, do conhecimento universal. E nós temos que admitir, obviamente, que a religião faz parte do conhecimento universal. Exatamente. Como é que você não vai discutir religião na escola? A religião é que moldou o nosso modo de pensar, é a religião que moldou a legislação para a constituição da família, nós estamos acabando de dizer aqui agora, é a religião que molda a questão da liberdade, quer dizer, a interferência da religião na vida das pessoas é muito forte e histórico. Então, como é que você não vai estudar isso? É evidente que você tem que estudar. Né? Então, eu acho assim, você ter o ensino religioso na escola sobre o viés educacional, fantástico, né? Para mim é a mesma questão anterior. Eu acho que não tem nem que se discutir isso. Legal. Eu acho que tem que estar lá, né? Tem que ser colocado. Agora, se for professar a sua fé, cada um professa a sua. Sabe? Né? Ninguém vai interferir nisso. Mas que o ensino religioso tem que estar na escola. É ponto pacífico, né? O mesmo é com a política? Tem que se discutir também. É a mesma coisa, Fábio. Eu acho que também, repetindo, eu acho que a escola
ela não é um ambiente fechado, quer dizer... Ela é aberta. Exatamente, ela não está ali para um fim em si mesma. Quer dizer, na verdade, a escola, como eu disse no início, é o ambiente mais importante da cidade. É o mais importante da cidade. Não tem nenhum ambiente no município, não tem cinema, não tem teatro, não tem empresas, não tem... Nada é superior em importância numa cidade do que a escola. Exatamente, porque vai formar pessoas. E formação depende de tudo, de todos os assuntos. É claro que a forma como isso vai ser tratado lá dentro é que realmente precisa de estabelecer uma forma pedagógica, evidentemente que aí está a critério dos educadores. Agora, nós não podemos limitar assunto. Se for limitar assunto, aí a escola perde essa sua essência, né? Estava vendo agora de manhã, até um pouquinho antes da gente começar essa entrevista, na Bolívia tem uma lei agora, que acho que passa a entrar em vigor 1 ano e meio, né? O ano que vem, que está proibindo a evangelização no país. Eu achei assim, eu falei, como é que vai? As pessoas já estão se mobilizando, já está aí nas redes sociais, né? É um negócio... Então, mas aí começam os viés ideológicos. Ideológicos, né? Eu acho né? que também aqui no Brasil, como você está dizendo, o que aconteceu? Né? E aí veio os movimentos de escola sem partido, aquela coisa toda. É que também o pessoal exagerou na dose né? da ideologia. Quer dizer, então só pode falar de alguma... Quer dizer, então o professor ele fica afetado... Limitado, né? Também, né? No fio da navalha. Não, e outra coisa, o professor, não importa a formação dele, ninguém pode impedir um professor de ter opção de direita, de esquerda. De azul, nada, exatamente. Isso aí cada um tem a sua. Cada um. Exato. Agora, ele não pode fazer dessa sua visão... uma bandeira. Exatamente. Ele tem que mostrar, falar, olha, ninguém está impedindo dele chegar na sala de aula e falar assim, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Porém, ó, tem isso aqui, viu, gente? Tem isso aqui, tem isso aqui. O que ele não pode ficar fazendo lá é fazendo pregação, assim como fosse pregação religiosa, pregação ideológica lá dentro. Não é assim, né? Enfim, e eu acho que o que você está dizendo da Bolívia é exatamente isso. Quer dizer, os caras querem agora, por um viés ideológico, proibir, quer dizer, ruim, está andando muito mal a Bolívia nesse sentido. Né? A gente vai vendo são extremos, né? São extremos em todos os setores. Já diziam os romanos lá atrás, não é de agora, né? A virtude está no meio. Né? Pronto, estamos conversados, não é? Ó, você sabe que ele é palmeirense, né? Seu time não anda bem nas pernas, não. Esse ano passado foi vice, né? Mas vice no Brasil não tem valor. Mas termos, né? Mais ou menos. Agora o meu também não está bem. Não está começando bem. Terminou muito bem. O seu terminou muito bem. Desacreditado, né? Mas eu não acreditava no Corinthians também no início de 2017. Falei, meu Deus, será? Mas aí finalizou muito bem. Um time que se mostrou aí equilibrado, coeso, forte, né? Exato. Agora, já esse começo de 2018 fiquei preocupado. Nesse torneio da Florida Cup. Ganhou primeiro nos pênaltis. E depois começou a ganhar de 2-0, perdeu de 4 e tomou a virada. O senhor tem acompanhado o futebol? Acompanho, eu gosto de futebol. Eu já fui mais, assim, aquela coisa, sabe? Eu também. Mas, acho que pela época também... Eu acho que o futebol está passando por um momento delicado, né? As instituições maiores, CBF, FIFA, enfim, a gente percebe aí, perdeu muita credibilidade, né? E ligado a esses escândalos de transações, de lavagem de dinheiro, vai passando por uma série de coisas que eu acho que o torcedor também, que começa a observar e vai naquela torcida, ele fala, puxa vida. Isso é verdade. Eu tenho muitos amigos que pensam assim também. E eu também, todos nós, a gente espera do esporte a disputa, né? Isso. A disputa sadia, a disputa do melhor, né? Quer dizer... quer bater, embora você não goste, você torça contra, mas se o melhor venceu, paciência, né? Isso faz parte. Faz parte do jogo, né? Agora, o que não dá é as pessoas ficarem aproveitando disso para se enriquecer. Construções externas, né? De resultados, de títulos. Isso, ou jogo sujo em cima do esporte, né? Então aí você realmente, como você está dizendo, perde a credibilidade. O senhor joga o futebolzinho no fim de semana, né? Dá umas caneladas. Gosto. Tem que diminuir muito, mas... eu já não estou fazendo isso, gente. Dessa parte eu preciso... Estou um pouco acima do peso. Vamos combinar que eu tenho que... Algumas coisas apareceram aqui e eu tenho culpa. Eu tenho culpa. Então a gente tem que rever isso também. Mas olha, eu agradeço demais a sua presença aqui no BR News. BR News TV Entrevista. As portas estão sempre abertas.
A BR News é uma TV diferenciada, está na web, está nas redes sociais, enfim, para levar informação de qualidade, para esclarecer, para debater, para discutir, enfim. Aqui é um espaço absolutamente democrático e social para a gente estar junto sempre. Legal, Fábio. Parabéns aí mais uma vez pelo vanguardismo aí, tá na frente aí, você que já é um jornalista experiente, né? Já está na estrada há sempre algum aprendendo, tempo. né? Já está sempre aprendendo. E com credibilidade, isso é importante, né? Boa sorte para vocês e estamos aí, estamos à disposição. Parabéns pela iniciativa. Valeu. Amigos internautas, recebemos a presença hoje do juiz da Vara da Infância e Juventude de São José do Rio Preto, Evandro Pellarin, que nos brindou com a sua presença, com informações, posições legais, enfim, para a gente refletir no dia a dia, para a gente repensar muitas das nossas atitudes aí com relação a filhos, enfim, na sociedade em geral. A BR News TV, a nossa TV na web, está sempre aqui disponível, aberta com os nossos boletins ao vivo diariamente, nossas informações, nossos programas, nossa grade completa. E fica aí o convite a você para nos acompanhar diariamente e inscreva-se no nosso canal no YouTube, que é youtube.com/brnewstv, nosso portal também www.brnewstv.com.br, no Face e no Instagram também estamos aí em todas as plataformas e redes sociais, tá bom? BR News TV, nossa TV na web, voltamos a qualquer momento ao vivo, tá bom? Aqui dos nossos estúdios do Navarro Building em São José do Rio Preto. Valeu pela parceria, é uma honra ter você com a gente. Grande abraço.